4 de agosto, terça-feira, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mercado Flash. Eu sou o Pedro Pimparel Serafim e, como sempre, é um prazer enorme estar aqui para vos dar as notícias mais fresquinhas do mercado nacional e internacional. Antes de mais, dar aquela nota habitual, não é? Subscrevam ao nosso canal, estamos quase a chegar a uma marca redonda e só o conseguiremos fazer com a vossa ajuda. Eu hoje trouxe aqui uma camisola do Chelsea, em homenagem às várias contratações que os Blues têm feito agora nos últimos dias, não é? É Jordan Henderson, é o Welbeck, é o Lacroix, enfim, o mercado dos Blues está muito movimentado. Esta, por acaso, é do Zola, que é um jogador que eu não tive a oportunidade de ver, mas que o meu pai adorava. Então fica aqui esta homenagem ao meu pai, que era muito fã do craque italiano. Sem grandes demoras, vamos então ao episódio de hoje. O primeiro dossiê do dia é então o de Santiago Giménez. A chegada ao Porto é um cenário cada vez mais provável. Nós já tínhamos falado deste jogador em episódios anteriores e parece que a chegada ao Dragão pode estar cada vez mais próxima. Estamos a falar de um ponta de lança de 25 anos, com mais de 50 internacionalizações pelo México. Aliás, ele em 2023 foi decisivo na final da Gold Cup, marcou o único gol da partida contra o Panamá e é um jogador que escreveu o seu nome na história então do México. Só que para esta próxima temporada não irá ter espaço no Milan, comandado por Rubén Amorim. A chegada de Gonçalo Ramos tapou ainda mais este espaço que Santiago Giménez poderia ter, e é um jogador que nos últimos anos tem estado em baixo de forma, claramente. Apenas 7 golos em 2 temporadas, números que ficam muito aquém dos números que ele já mostrou no Feyenoord, com a camisola do Feyenoord. Foram 65 golos, 12 assistências em 2 épocas e meia, números verdadeiramente estratosféricos e que espelham bem a qualidade de Santiago Giménez. Estamos a falar de um jogador com muita facilidade no remate, forte nos movimentos de ruptura, um jogador que acho que também é importante para este Porto, um jogador que é forte no jogo aéreo, que é capaz de finalizar de cabeça com muita facilidade, e acho que pode ser um jogador muito interessante para os Dragões. O Benfica esteve interessado neste jogador em 2023, a quando da saída de Gonçalo Ramos para o PSG, mas acabou por seguir então noutras direções. Santiago Giménez acabaria por ficar mais uma temporada no Feyenoord, antes de seguir então para os Rossoneri. Porto procura mais um avançado, então, para atacar as várias provas. Tem André Silva, Denis Gul, Samu. Samu vai ficar então afastado neste arranque de campeonato, e o Porto quer então mais um elemento para a frente de ataque. Farioli conhece bastante bem este jogador, de acordo com a temporada que também esteve ao serviço ao leme do Ajax, não é? Viu de perto Santiago Giménez em ação, e é um jogador que realmente agrada a Francesco Farioli. O Porto tenta um empréstimo com opção de compra por este avançado de 25 anos, veremos se irá conseguir, mas há um ponto que é necessário também ter em conta. Santiago Giménez tem sido fustigado por lesões nestes últimos anos, tem sido um jogador com muitas dificuldades a ter minutos, também muito por culpa de estar constantemente então no boletim clínico. Atualmente até está a recuperar de uma entorse no tornozelo, veremos se irá afetar de alguma maneira o negócio, eu acredito que não. E se o Porto realmente conseguir revitalizar a carreira de Santiago Giménez, eu acho que é uma excelente aquisição, porque é um jogador que já mostrou que tem qualidade para se ingrar no futebol europeu. Passamos para Rodrigo Mora. O Galatasaray sonha cada vez mais com a possibilidade de contratar então esta joia portista. Já entrou em contacto com os representantes do jogador, mas ainda não houve então uma proposta formal. Estamos a falar de um médio ofensivo de 19 anos, que em 2024-25 teve um nível muito alto num Porto que estava bastante frágil também. Foi um dos poucos ativos valorizados nessa campanha, só que nesta última época ficou bastante longe da titularidade absoluta. A chegada de Gabri Veiga tirou muito espaço a Rodrigo Mora, e este ano a situação ainda pode piorar com a chegada então de Wang In-bom. A Supertaça foi um exemplo disso, não é? Rodrigo Mora acabou por nem sequer sair do banco, enquanto o médio coreano acabou então por somar alguns minutos nesse jogo contra o Torriense, e poderá ser um alerta de que Rodrigo Mora ainda perderá mais espaço nesta nova temporada. É um grande talento, não é? Toda a gente sabe da qualidade individual que tem Rodrigo Mora, mas também é um jogador que precisa de minutos para realmente exponenciar todo o seu valor, e uma saída poderá ser um cenário muito interessante para este jovem jogador. Só que este negócio com o Galatasaray é improvável de acontecer. O Porto quer um valor a rondar a cláusula de rescisão, que está avaliada nos 70 milhões de euros, e há algumas dúvidas que o emblema turco consiga chegar então a esse valor.
É verdade que o Galatasaray já tem feito contratações com valores bastante grandes nestes últimos anos. Lembro-me agora de cabeça de Victor Osimhen, por exemplo, por 75 milhões no ano passado. Veremos se o Galatasaray terá a capacidade de chegar então a um valor a rondar os 70 milhões de euros, e eu acho difícil, mas esperar para ver. A verdade é que o Porto é capaz ainda de precisar de uma grande venda para reforçar ainda mais outras posições do plantel. Fala-se, por exemplo, de Sousa para chegar como lateral, e Mora poderá ser o ativo mais apetecível para o Porto angariar algum dinheiro. Passando agora para o Benfica, Jonathan Jesus não vai reforçar então as águias, segundo a imprensa nacional. As águias, a verdade é esta, não estão dispostos a chegar aos 20 milhões que são então pretendidos pelo Cruzeiro. Estamos a falar de um central brasileiro de 22 anos, titular indiscutível então pela Raposa, comandada por Arthur Jorge, com excelentes atributos, sobretudo físicos. Estamos a falar de um central rápido, forte, mas que fica um pouco marcado por algumas desatenções, por exemplo, posicionais, muitas das vezes que vai cobrir as dobras de outro jogador e esquece de cobrir então o seu espaço, e como tal era um jogador que seria para ser exponenciado então por Marco Silva, mas que se calhar dificilmente entraria diretamente para o 11 do Benfica. O Benfica continua então à procura de um substituto a António Silva, de preferência de pé direito, não é? Que é a posição que está para ser comatada, um central a jogar pela direita. Josip Sutalo continua a ser o atleta mais falado para ocupar então esse lugar vazio, um central do Ajax de 26 anos, internacional croata, mas nestas últimas horas também tem vindo à tona o nome de Axel Disasi. Foi associado então hoje, mas eu acredito que será uma contratação muito, muito difícil. Ele, por acaso, está na lista de transferíveis pelo Chelsea, mas tem muito, muito mercado em Inglaterra. O Crystal Palace, o West Ham estão muito interessados neste jogador. Acho que será muito difícil Axel Disasi trocar então o futebol inglês pelo futebol português. De realçar que o Benfica tem no plantel Clément Lenglet, Tomás Araújo, Gabriel Índio, e procura então mais uma opção para o eixo defensivo. Tem havido então uma revolução encarnada, não é? Na parte mais central do eixo defensivo, muitas mudanças no centro da defesa, e veremos então quem será o novo alvo do Benfica para atacar a próxima temporada. Falando de saídas das águias, Tiago Parente é oficial. O Benfica empresta então este jovem defesa ao Swansea até ao final da próxima temporada. Estamos a falar de um lateral esquerdo de 20 anos, natural de Bragança, opção recorrente na equipa B na última temporada, mas que nunca teve oportunidade de estrear na equipa principal. Fez a grande parte da formação no Seixal, mas nunca teve uma oportunidade na equipa A. Ele que tem 38 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal e que procura agora o seu espaço no futebol inglês, segue para o Championship e vai trabalhar, curiosamente, com o português Vítor Matos. Por outro lado, também vai ser colega de outro jogador português, Gonçalo Franco, antigo médio do Moreirense. Desejamos então sorte a Tiago Parente nesta nova aventura, a primeira no estrangeiro. Passamos ao Sporting, Maxi Araújo. Há renovações, não é? Que são mais importantes às vezes que algumas contratações, e a de Maxi Araújo, a meu ver, enquadra então nesta ideia. Maxi Araújo renova então pelo Sporting, assina contrato até junho de 2030 e, a meu ver, é uma renovação com sabor a contratação para os adeptos sportinguistas, um jogador que o Sporting precisava de manter para ficar com um plantel ainda mais forte. Maxi Araújo, que com este novo vínculo terá um aumento salarial substancial, mas a cláusula de rescisão ficará na mesma nos 80 milhões de euros. Maxi Araújo, que tinha despertado então o interesse de Arsenal e Liverpool, não é? Dois grandes colossos do futebol europeu. Tinha feito uma época verdadeiramente fantástica pelos Leões, não é? 7 golos, 5 assistências pelo Sporting em 47 aparições, um defesa com muita capacidade ofensiva, mas que não deixa grande espaço aos adversários na defesa. É um jogador muito, muito completo, e, a meu ver, o Sporting conseguir segurar ou pelo menos prolongar este vínculo com o Maxi Araújo é muito, muito importante. Foi um jogador que também teve em grande destaque neste último Mundial, marcou 2 golos, 2 finalizações certeiras e uma assistência num Uruguai que esteve muito, muito longe de corresponder às expectativas. Foi eliminado na fase de grupos e teve um Mundial bastante aquém daquilo que era expectável. O próximo na lista de renovações, de acordo com a imprensa nacional, é Ivan Fresneda, que na época passada mostrou sinais bem mais positivos do que aqueles que tinha vindo a mostrar nestes últimos anos.
deixar aqui uma nota, o Sporting tem um plantel praticamente fechado para atacar a próxima temporada e como tal vai haver poucos negócios a serem falados neste mercado flash nos próximos tempos, porque os Leões decidiram montar a sua equipa muito cedo e realmente nestes jogos de preparação parece que os resultados estão à vista e o Sporting tem tido exibições bastante positivas. Abrimos esta janela do futebol internacional com Gonzalo Garcia, é oficial, deixa o Real Madrid e assina pelo Fulham, contrato válido então por 5 temporadas até 2031. Estamos a falar de um negócio que ficou estabelecido numa marca a rondar os 40 milhões de euros, que poderá ascender então a um montante superior conforme a concretização de certos objetivos. Vai então acompanhar Álvaro Arbeloa nos Cottagers e estamos a falar de um ponta de lança de 22 anos, formado nos Merengues, uma das grandes promessas da formação dos Rojos Blancos, que, se bem se lembram, roubou os holofotes no Mundial de Clubes, marcou 4 golos, entrou na equipa do torneio e foi realmente uma das grandes revelações da competição. No entanto, com a chegada então de Kylian Mbappé, ele nunca teve grandes chances então no Real Madrid, acabou por ser opção maioritariamente a vir do banco. Na última época fez 8 golos, 3 assistências, números interessantes, mas realmente terá agora mais oportunidades numa grande montra europeia como é a Premier League. Curiosamente, não é o único jogador a chegar vindo do Real Madrid para o Fulham. César Palacios também assina, troca então os merengues pelos Cottagers, que pagaram 10 milhões de euros por este médio ofensivo de 21 anos. E estamos a falar de mais um jovem jogador que Mourinho vê então sair neste mercado de verão. Marc-André ter Stegen, tínhamos falado em episódios anteriores também, é oficial, segue para o Ajax por empréstimo de uma época por parte do Barcelona. Não é preciso falar muito, não é, sobre Ter Stegen, é um guardião muito experiente, 34 anos, várias internacionalizações pela Alemanha, que nunca teria agora o seu espaço, o seu espacinho no clube catalão, porque realmente Juan Garcia está a um nível muito grande, um jogador que a direção do Blaugrana deposita grande confiança e realmente Juan Garcia está-se a tornar um excelente guarda-redes, se calhar um dos melhores do mundo atualmente. Ter Stegen teve uma época bastante atribulada no Girona, nesta última temporada, teve uma lesão na coxa esquerda, jogou apenas 2 partidas pelo clube desde fevereiro, então foi mais um ano muito complicado para Ter Stegen, que ainda ficou afastado do Mundial por lesão, realmente numa altura em que poderia realmente ter o seu espaço com a saída de Manuel Neuer da Mannschaft, acabou por não conseguir então estar presente no Mundial. A seleção alemã teve que chamar outra vez Manuel Neuer para uma last dance pela seleção, então Ter Stegen tem sido um pouco arruinado por um conjunto de problemas físicos que têm colocado um pouco afastado dos grandes tubarões europeus. Terá agora a oportunidade no Ajax, veremos, a qualidade de Ter Stegen é inegável e eu acredito que deverá ganhar então a corrida a Martin Paes, que tem sido então o titular nestas últimas partidas pelo emblema neerlandês. Falando ainda de outro guarda-redes, Orjan Nyland regressa então ao Leipzig, 3 anos depois de ter deixado então o emblema alemão, assina a custo zero após o término do contrato então com o Sevilha, um contrato que se vai estender então até 2028. Estamos a falar de um guarda-redes norueguês de 35 anos, que na época passada só fez 7 jogos então pelos Blanquirrojos, foi tapado por Odisseias Vlachodimos, não é? Uma cara bem conhecida aqui em Portugal, pelos tempos que esteve então ao serviço do Benfica. Porém, Nyland ficou então marcado pela excelente campanha que teve no Mundial. Aquela partida frente ao Brasil foi uma coisa louca, a verdade é essa, nos oitavos de final. Defendeu um penalti de Bruno Guimarães, fez outras defesas impressionantes e realmente acredito que essa exibição também tenha ajudado a que o Leipzig fosse novamente atrás de um dos seus antigos ativos e a meu ver é uma muito boa contratação. Recorde-se que Peter Gulaxi, que era um dos guarda-redes então nas fileiras do Leipzig, trocou o Leipzig então pelo Villarreal e agora Nyland vai tentar disputar então a titularidade com Martin van der Voort, que foi a opção na reta final da última época. Uma grande novela que também chega agora ao fim é a de Vozinha. É oficial, é o novo guarda-redes então do Colo-Colo, assina a custo zero, contrato válido por 6 meses, com a opção de renovar por mais um ano.
E Vozinha teve uma recepção apoteótica no Chile, foi recebido por milhares de adeptos no aeroporto, e a história é bem conhecida, não é? Estamos a falar de um guarda-redes de 41 anos, que foi uma das grandes surpresas do Mundial, era jogador do Chaves, acabou por terminar o contrato pela equipa flaviense e aproveitou da melhor forma então a lesão de Bruno Varela para se assumir como uma das caras deste último Mundial, fez uma exibição surreal frente à Espanha, na partida de estreia, 6 defesas absurdas, teve uma nota de 9.0, foi o MVP dessa partida e essa exibição levou-o a tornar-se um fenómeno nas redes sociais, 29 milhões de seguidores agora no Instagram. É uma loucura a vida de Vozinha nestes últimos tempos, só que ele tinha a sua transferência para o Colo-Colo já confirmada no final de julho, mas o RS Berkane de Marrocos esteve perto de passar a perna então ao emblema chileno, mas acabou então por Vozinha rumar mesmo em definitivo para o emblema do Chile. E ele provavelmente será titular, acredito eu. Uma das mensagens que ele tinha deixado depois do término do Mundial era a seguinte: quer um clube que me queira como jogador e não pelo marketing. Eu acredito que Josimar Dias ainda tenha vontade de jogar durante esta parte final da sua carreira, e a meu ver isto é uma história completamente absurda, completamente bizarra, que mostra um pouco o poder do futebol. Vozinha merece tudo de bom que lhe possa acontecer agora nesta reta final de carreira. Falando ainda sobre uma lenda do Cabo Verde, Bobista volta a treinar então um clube, diz adeus então à seleção de Cabo Verde e assina então para o RS Berkane, que falamos agora, um clube que tentou então o hijack de Vozinha, mas que acabou por não o conseguir fazer. Bobista que vai assinar então um contrato até 2028, ele que orientou os Tubarões Azuis de 2020 a 2026, levou o Cabo Verde então a fazer uma prestação histórica, chegou aos 16 avos de final então deste Mundial, na primeira participação numa fase final de um campeonato do mundo, e pronto, neste novo projeto estamos a falar de uma equipa que tem grandes pretensões em Marrocos. O Berkane foi campeão marroquino há 2 anos, foi segundo classificado na temporada passada, e Bobista terá então agora a sua primeira experiência como treinador principal longe do seu país. Chegamos então ao fim de mais um episódio. Obrigado por estarem na nossa companhia. Não se esqueçam de deixar nos comentários as vossas opiniões sobre os vários negócios que vamos abordando aqui. Não se esqueçam também de ativar as notificações para não perderem o conteúdo diário que nós lançamos aqui no nosso canal. E queria aproveitar para deixar um grande abraço às várias comunidades que vêm assistir aqui diariamente ao Mercado Flash e que estão presentes diariamente no 00. A verdade é que nós recebemos muitos comentários de pessoal de Cabo Verde, de Angola, Guiné-Bissau e de vários países espalhados pelo mundo, e também queria dar aqui um abraço especial à malta que nos acompanha ao longo de todo o globo. Obrigado, fiquem connosco, fiquem com o 00.